Você já contou para alguém o que Jesus fez na sua vida? Depois da vinheta, nós falaremos um pouco mais sobre isso em mais um dos mandamentos de Jesus. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Vinícius e no vídeo de hoje eu quero falar sobre mais um dos mandamentos que o Senhor Jesus nos deixou na sua palavra. Para isso, estaremos fazendo leitura no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5 e nos versículos 18 e 19, em que a palavra de Deus nos diz o seguinte: Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. A passagem em que fizemos leitura conta acerca de uma libertação que Jesus fez na vida de um homem. É necessário nós entendermos um pouco do contexto. Jesus, a princípio, ministrava na região pertencente ao povo de Israel. Ele falava acerca do reino de Deus, curava, trazia bênçãos e maravilhas para a vida das pessoas. Mas nesse episódio especificamente, Jesus havia ido juntamente com os seus discípulos até uma região conhecida por Decápolis, em uma cidade cujo nome era Genezaré. E nessa cidade existia um homem que estava possuído por demônios. E a Bíblia relata, no contexto da passagem da qual fizemos leitura, que esse homem não podia ser preso por ninguém. E ele não tinha nenhum tipo de vida social. Pelo contrário, ele andava nu e habitava entre os sepulcros daquela cidade. Provavelmente era um homem que vivia à margem de qualquer tipo de vida social. Ele era completamente ignorado pelos habitantes daquela região. E a Bíblia afirma que Jesus atravessou a um lago para chegar do outro lado. E quando ele chegou, esse homem veio ao encontro de Jesus. Os demônios se manifestaram e Jesus então ordenou que os demônios saíssem do corpo daquele homem. Os demônios pediram que Jesus os deixasse entrar em uma manada de porcos que pastavam naquele lugar. E Jesus assim permitiu. Os demônios tomaram posse daqueles porcos e a Bíblia afirma que os porcos se jogaram no rio de um despenhadeiro abaixo, causando assim um enorme prejuízo para aqueles que os apacentavam. Mas, em compensação, aquele homem, o qual ninguém conseguia prender e com quem ninguém conseguia conviver, recobrou o seu juízo perfeito. As pessoas que viram aquilo que Jesus havia realizado na vida deste homem correram para a cidade contar o que havia acontecido. E quando os habitantes chegaram diante de Jesus e viram aquele homem em perfeito estado, eles fizeram um pedido para Jesus: vá embora. Pelo simples fato de que eles estavam mais preocupados com o lado financeiro, afinal de contas, toda aquela manada de porcos havia sido perdida, do que com a vida de um ser humano. E Jesus acata o pedido dos moradores daquela região. Ele retorna para o outro lado da margem no seu barco. E o contexto que fizemos leitura
fala justamente desse homem que foi liberto por Jesus. Ele pede que Jesus permita que ele o siga. Afinal, Jesus fez uma grande libertação na sua vida. E Jesus proíbe esse homem. Jesus, em outras palavras, diz: não, você não deve me seguir. O que você deve fazer é ir para a sua casa e anunciar às pessoas as grandes coisas que Deus fez na sua vida. E o versículo 20 afirma que esse homem declarou por toda aquela região o que Jesus havia feito na vida dele. Jesus deu essa ordem para esse homem: anuncie o que Deus fez por você. E é exatamente isso que nós precisamos fazer hoje, a partir do momento que Deus nos abençoa e que somos alcançados pela mão poderosa de Deus. Nós precisamos compartilhar com os outros aquilo que Jesus fez por nós. Esse é mais um dos mandamentos que o Senhor Jesus nos ordena. E se nós formos um pouco mais à frente, nesse mesmo evangelho, o evangelho de Marcos, mais especificamente no capítulo 7, dos versículos 51 a 56, a Bíblia afirma que Jesus novamente pegou os seus discípulos, entrou em um barco e foi até a região de Genezaré, a mesma região onde o homem endemoninhado havia sido liberto pelo Senhor Jesus. E a Bíblia afirma que quando Jesus chegou naquela região, os habitantes reconheceram quem ele era, e a partir desse reconhecimento, todos chegaram até Jesus, pedindo que ele os curasse e expulsasse os demônios da vida daqueles que estavam cativos. A Bíblia ainda afirma mais, que eles proclamavam por toda aquela região que Jesus lá estava, e todos os habitantes da região iam até Jesus, a fim de serem libertos e curados. Perceba então que aquele homem obedeceu a ordem de Cristo. Ele proclamou por todo aquele povoado o que Jesus havia feito, e através do testemunho dele, muitas e muitas vidas também puderam vir a ser libertas pelo poder de Jesus. É isso o que acontece quando nós nos propomos verdadeiramente a declarar o que Jesus já fez em nossa vida. E você, já recebeu alguma bênção da parte de Jesus? Você está retendo essa bênção para você? Ou você tem compartilhado com os outros o grande poder de Jesus na sua vida? Eu espero que você possa fazer o melhor, compartilhar as bênçãos de Jesus e assim atrair mais e mais pessoas para serem transformadas pelo verdadeiro poder do nosso Senhor. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu curtir, que você se inscreva no meu canal e ative o sino das notificações para ficar por dentro de todos os novos vídeos que eu vou lançar aqui no YouTube. Desejo que Deus abençoe a sua vida e, se Deus quiser e assim nos permitir, eu estarei de volta em uma próxima oportunidade com mais um dos mandamentos de Jesus.